Boa noite. Coletiva com o técnico Thiago Carpini após o empate do Vitória com a Jacuipense pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Professor, partida hoje difícil, principalmente pela sequência do calendário, né? E eu acho que foi um aperitivo do que o Vitória vai ter esse ano. 5 competições, graças a Deus o calendário cheio. E os jogadores vieram já direto de Juazeiro, treinaram já na quinta-feira, depois de viagem, como tem que ser realmente, fazendo o trabalho da maneira correta. E mesmo com o cansaço, mostrou-se que as novas peças, as novas figuras, componentes do elenco entraram e entenderam a mensagem. Apesar da falta de entrosamento, que é natural, início de temporada, não faltou entrega, não faltou dedicação. Conversando com o Fábio aqui fora, falou muito sobre a insistência, a persistência. Como você entende esse calendário do Vitória, que é o início de tudo, mas já mostra como vai ser essa grande sequência, e a questão de confiar, eles confiando entre si, em quem vai entrar, e principalmente corresponder à altura como vem sendo? Bom, boa noite. Acho que você resumiu bem, justamente é o nosso pensamento. Sem dúvida o que o Fábio compartilhou é o sentimento da comissão, dos atletas. Nós vamos ter que nos adaptarmos a, como você disse, graças a Deus, a um calendário cheio. Que bom que nós temos esse calendário. Claro que essa adaptação daqui 20, 30, 40 dias vai ser uma adaptação diferente, porque nós estaremos muito mais próximos do ápice físico desses atletas, de um período final de pré-temporada, de ritmo, de entrosamento. Eu acho que vai ser uma maratona muito grande. Eu acho só um pouco muito duro essa maratona num início, né, de temporada com, vamos lá, 18, 19 dias de trabalho para alguns, para outros 11, 10, 9 dias. A gente já está indo para o terceiro jogo e quarta-feira já temos uma estreia de Copa do Nordeste. Então vai ser um desafio grande. Por isso que a gente busca cada vez mais dar atenção para todos os atletas. Esse grupo, daqui um período, aí a gente espera que daqui 30, 40 dias ele esteja o mais homogêneo possível para que a gente possa rodar muito o elenco dentro dessas competições, porque vai ser necessário, é humanamente impossível. Como você frisou, nós chegamos de Juazeiro, viajamos a madrugada toda, chegamos 10 horas da manhã e 5 horas da tarde já estávamos no campo trabalhando, já nos preparando para essa partida. Paralelo a esse cansaço, nós tivemos algumas estreias, né, e até fugiu um pouco do nosso controle. Todas as mexidas que nós fizemos foi mais pela questão física, não pela questão técnica, para dar minutagem. O Raul acabou fazendo um pouco mais do previsto, o próprio Neres, o próprio Rato, o próprio Mosquito, o próprio Fabrício. Então nós não conseguimos aí dar o respiro para todos e a gente vai precisar controlar bem essa carga para a sequência, e dentro disso o desafio de equilibrar, de organizar, de nos conhecermos melhor, né, de buscar esse entrosamento. Isso requer tempo, né? Então acho que hoje a entrega, a luta, isso não falta para a nossa equipe. Isso é uma identidade, é um DNA do Vitória. O torcedor no momento mais difícil da partida nos apoiou. No final nós sofremos muito ali, né? Nós tínhamos mais força para fazer as transições e a torcida empurrando. Então a parte técnica, individualmente, muitas coisas boas, no coletivo muita coisa a ser evoluída. Um primeiro tempo muito, muito abaixo, mas dentro do esperado, porque eu levo em consideração todos esses aspectos e o volume alto de treinabilidade desses caras para a gente poder chegar no jogo e mesmo assim ver uma entrega muito bacana. Então mostra um caminho, mostra uma direção, e prefiro valorizar o compromisso desses atletas em cumprir tudo aquilo que está sendo determinado, mesmo não estando ainda na sua melhor condição. Carpini, boa noite. Um resultado lutado, brigado, como você bem falou, e como previsto, já a parte física afetada, começo de temporada, a equipe modificada em relação à partida passada lá em Juazeiro. Você já projeta a estreia na Copa do Nordeste, fazendo essas mudanças, essas mexidas? Sem dúvida, a gente já não tem como agora nesse período, esses 3 meses, acho que todas as semanas nós temos pelo menos 2 jogos na semana, então a gente tem que estar sempre fazendo o jogo e pensando no próximo, levando em consideração esses aspectos físicos, dentro desses aspectos encontrar o melhor padrão coletivo. E é difícil porque até mesmo para treinar é muito pouco tempo, né, de treino. Então vai ser desafiador, mas a gente conseguir ajustando, sempre pontuando. Acho que vale valorizar o ponto conquistado. A equipe segue ainda sem perder. Por outro lado, a gente também segue sem vencer no Barradão. Tem as duas medidas, depende de como a gente quer enxergar. Eu prefiro enxergar as coisas boas, né? Então agora a gente vira um pouquinho a página do estadual e vamos encontrar uma melhor formação para iniciar bem na Copa do Nordeste, fora de casa, num jogo difícil.
Vale mais uma vez também ressaltar que enfrentamos uma equipe muito, muito bem organizada, né, de bons atletas, de boas capacidades individuais, criou-se muita dificuldade e nós sabemos, eu já tive também do outro lado, e nós sabemos que esse tipo de jogo é o jogo da vida desses caras, né, contra as grandes equipes do estado, o Vitória é a grande equipe, então contra nós tudo é diferente, tudo se supera e quando você toma um gol ali de bola parada, praticamente não tem mais jogo, né, muita cera, muita gente na frente do gol, então isso tudo dificulta. E outro ponto, né? Você pega uma equipe muito mais solta fisicamente. Eles davam com 40 minutos conseguindo fazer transição. Claro, estão treinando desde novembro, né? Então a gente precisa levar isso não é pretexto não, tá? Nós temos compromisso, capacidade, com todo respeito individual muito superior, mas temos que analisar todos os pontos para ser justo. Então sempre valorizando o meu grupo e o que eu tenho. Carpini, boa noite. Mesmo diante de todas as dificuldades, viu você ressaltando, né, que o primeiro tempo não foi um primeiro tempo bom, mas o Vitória, quem criou as melhores oportunidades, quem trabalhou mais foi o goleiro da Jacuipense, no primeiro tempo chegou a fazer 2 defesas. Contando todo o jogo inteiro, né, o primeiro e o segundo tempo, o que é que você pode... o que é que você avalia que pode melhorar? O que é que você percebeu ali que então, isso aqui eu tenho que dar uma melhorada? E o que é que você pode avaliar aí como ponto positivo nesse jogo de hoje contra a Jacuipense? Bom, como você falou, um jogo de detalhes, né? Nós tivemos ali, acho que a primeira bola foi uma finalização do William Oliveira, da entrada da área, que ele chapou dentro da área, o goleiro fez uma grande defesa. Ali com talvez 18, 20 minutos era um jogo totalmente diferente, mais aberto, mais jogado, se essa bola entra. E tivemos depois algumas boas oportunidades. Algumas boas oportunidades e não conseguimos ser efetivos, né? Então, eu entendo que nós vamos evoluir muito com o passar dos jogos juntos, né? De uma combinação melhor. Você vê que por esse lado já fluiu muito, né? O Mosquito, o Rato, alguns movimentos que a gente precisa ajustar um pouquinho. Hoje eu queria ver o Fabrício um pouco mais centralizado, para ver de que maneira a gente consegue variar isso durante a temporada. Eu joguei o Janderson um pouquinho para o lado no segundo tempo. O retorno do Oswaldo iniciando com ele, um cara que também assume essa responsabilidade de liderança. Nós temos jogadores ainda que foram muito importantes no ano passado, que ainda não estrearam, o Carlinhos, o Mateuzinho, enfim, jogadores que estão chegando. Então a gente projeta perspectivas boas, mas nós precisamos de um pouquinho mais de tempo, jogos, para que eles se conheçam melhor, a gente consiga ser uma equipe que produza muito mais ofensivamente, porque nós vamos ter muita capacidade para isso. E os nossos encaixes de uma primeira saída, uma pressão um pouquinho mais alta, mas aí eu acredito isso muito ainda a parte física, né? Essa força que precisa ser feita um pouco mais dos duelos ali, isso é difícil você enfrentar um atleta que já está treinando há quase 3 meses e nós com 15 dias de treino. Então isso também foi um pouco prejudicado e foi uma característica muito forte do nosso time ano passado, né? A gente roubava muitas bolas nessa primeira fase de construção do adversário, então são coisas que a gente vai evoluir durante a temporada. Carpini, boa noite. Você até falou agora sobre o Fabrício de centroavante. Queria que você avaliasse se você se agradou da forma que ele jogou, que é o Jantos que vinha jogando de centroavante, e também do posicionamento do Wellington Rato. Se em algum momento você pode usar o Rato por dentro, o Mateuzinho por fora, e a questão física também, quando você prevê que o Vitória estaria assim na forma ideal no decorrer das competições? Se nós tivéssemos aí um período adequado de preparação física, talvez na 6ª, 7ª, 8ª rodada, acho que vai ser um pouquinho mais, porque nós vamos ter que acabar variando um pouco mais, e quando a gente estiver numa melhor condição física, nós ainda não estaremos na melhor condição coletiva, né? Porque a gente vai ter que rodar muito o elenco e mexer muito naquilo que a gente entende que vai ser necessário para equilibrar essas cargas. O Rato hoje por dentro eu quis ver um pouco mais, porque jogando por fora eu já conheço bem, foi meu atleta no São Paulo, e eu sei que ele faz essa função, foi uma função onde ele se destacou também muito bem no Atlético Goianiense. Então a gente queria aproveitar um pouquinho e ver, como eu disse, né, usar essas primeiras rodadas para variar, para rodar, para entender. O Fabrício jogou como extremo, agora veio por dentro. Eu já coloquei o Dionísio como primeiro, o Ronald, o William Oliveira, Ricardo Hiller. Então a gente está conseguindo rodar bastante e daqui a pouco nós vamos encontrar um caminho ideal, né? E dentro desse caminho todos vão ser importantes, vão ser participativos, porque a quantidade de jogos ela ainda é muito grande. Agora te falar
de um tempo, é difícil, né? Então, mas eu acredito que ainda é muito cedo para a gente cobrar o ápice de condição, mas dentro disso conseguir evoluir pontuando, conquistando os objetivos, sem dúvida, deixa as coisas mais leves. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. Apesar de alguns jogadores, né, como o Fabrício, também como o Janderson, ter características como centroavante, o Vitória não tem, né, esse 9 nato hoje. Tem o Lauan, mas ainda está no amadurecimento. Te faz falta esse 9 nato hoje no Vitória? O 9 nato que você diz um cara de bola final, né? Como nós tínhamos o Alejandro, que foi um cara que foi muito goleador. O Janderson, ele faz umas funções diferentes dentro da mesma posição, mas com características de atacar espaço, de ter mais mobilidade. Teve uma bola hoje, né, que aconteceu que não foi tão feliz na finalização, mas estava bem posicionado, então eu prefiro ressaltar o bom disso tudo. Mas nós estamos trabalhando sim para esse 9. Acho que nos próximos dias aí, o Maneca tem trabalhado muito nisso junto com a diretoria, com nós da comissão técnica. Pode ser que apresente alguma novidade. A gente está tendo muita cautela e muito cuidado para que seja um cara com uma característica diferente do Janderson e do Fabrício. Eles têm muita força física, arrastam, correm no espaço. A gente precisa de um 9, de uma bola final, de um pouco mais, que o cara consiga flutuar um pouco mais entre linhas, para dar um pouco mais de variação para nós, tendo em vista quando o Rato jogar de lado, é um cara que traz muito jogo para dentro, então vai ser importante essa característica diferente. A gente tem trabalhado em cima disso. Carpini, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a atuação hoje do sistema... Não, tranquilo. Acontece, faz parte. Queria que você falasse sobre a atuação do sistema defensivo hoje. Hoje você botou uma zaga com Zé Marcos e Neres, onde eles começaram atuando pela primeira vez, né? Nunca tinha, atuado juntos. Aí depois você pede Zé Marcos, coloca o Wagner. Só que aí, naquele primeiro momento, os dois juntos, ali, o Wagner e também o Neres, eles demoraram um pouco de entrar em sintonia. E aí, quando você olha para o banco, quando tira Neres, você tem que botar o William Oliveira jogando naquela posição. Queria que você falasse sobre o sistema defensivo e se te faz falta hoje mais um zagueiro, tendo em vista que o Edu e Caio Vinícius ainda seguem de fora. O Zé era programado já que ele e o Wagner fariam 45 minutos cada um, equilibrando a carga, o volume. O Zé foi um cara um pouco prejudicado no início na questão física, porque não conseguiu acompanhar todos os trabalhos, porque fez 2 jogos em sequência na sua totalidade e hoje veio já precisando de um respiro. E contrapartida a gente precisava também devagar com o Wagner, que teve um período menor de treino, que se apresentou depois. Então o Zé e o Neres fizeram um primeiro tempo muito seguro, o Wagner e o Neres no segundo tempo também. O gol foi um gol de bola parada, onde indifere se tivesse o Zé, o Wagner, o Neres, a questão não foi essa. Aí você vê que o ritmo pesa um pouco, né? E foi importante para o Wagner fazer os 45. Você vê lances de tomada de decisão que é natural, né? O cara voltando agora de temporada, coisas que foi importante para a sequência dele também. Então a gente eleva muito o nosso nível. Então eu estou tranquilo e respaldado. Nós estamos trabalhando também para a chegada talvez de mais um atleta no setor defensivo, né? Estudando a possibilidade. Vamos ver se vai acontecer. O Edu hoje nós optamos em controlar um pouquinho mais para não correr riscos. É um cara que amanhã já deve estar treinando no campo, mas eu acho cedo que ele participe do jogo em Maceió. O Caio Vinícius sim, acho que talvez precise de um tempinho maior. É um cara que a gente optou em estar aqui para oportunizar um pouco mais nesse estadual, porque sofreu muito com as lesões. Tentamos ser o mais justo possível. Vinha fazendo um bom jogo quando acabou se lesionando. Então, como eu disse, é o início de um trabalho onde nós temos talvez aí o privilégio de condicionar, buscar um melhor entendimento, uma melhor combinação de jogadas, uma melhor equipe dentro de uma competição onde você vai fazendo isso jogando, competindo e encaixando os trabalhos na medida do possível, rodando o elenco para a gente ter todos o mais equiparados aí possíveis. Mas é um setor que não me preocupa tanto, não. Acho que com o Zé, Wagner, Neres, Edu e provável chegada de mais algum atleta, aí nós estamos bem respaldados. E também com o Caio Vinícius, eu não contei o Caio, porque talvez ele demore aí um pouquinho mais para retornar. Carpini, boa noite. O Thiago do Bahia Notícias, Thiago Tolentino. Avaliando a equipe na reta final da temporada passada, ora vocês jogavam num 4-3-3 e ora num 3-5-2. Com a chegada desses novos reforços, que leque de oportunidades você tem para alternar ainda mais nos próximos jogos?
Nós podemos ter outras variações, né? Quando nós tivermos aí o Mateuzinho, por exemplo, os jogadores que a gente entenda que possa, de repente, em casa a gente ser um pouco mais ofensivo, um 4-4-2. Eu pensei num 4-4-2 que a gente fez poucas vezes, quase com o formato de um losango, deixando o Mateuzinho um pouco mais entre linhas, ter dois caras de mobilidade, laterais como a gente hoje nós somos buscar no mercado, justamente buscando essa variação. O Raul te dá essa profundidade, o Claudinho também, o Esteves também, o próprio Hugo também, né? E às vezes as pessoas podem, mas o Hugo tem sim essa profundidade. Não fez o melhor jogo, não fez, mas tá dentro de um processo. Não era nem pro Hugo estar jogando. Então eu defendo muito isso, né? Os erros técnicos, eles fazem parte desse início de processo, porque o Hugo precisaria de um tempo maior e eu precisei que ele nos ajudasse lá em Juazeiro, se dispôs a ir para lá, se dispôs a jogar, ou seja, ele praticamente não fez pré-temporada. Então nós precisamos ter calma para tomar qualquer medida ou qualquer avaliação em relação a cada um desses atletas. Pegando um gancho da sua pergunta só para aproveitar essa questão do Hugo, que pode ser um fato, mas é um cara que a gente confia muito e que vai entregar também essa profundidade quando a gente fizer talvez um 4-4-2 nesse losango, que a gente precisa dessa amplitude dos laterais. Acho que as variações vão depender muito também, como nós fizemos no ano passado, muito em função também do que nós temos do adversário, sem fugir dos nossos comportamentos, nossa característica, mas nos adaptarmos um pouco em função do adversário. E por isso nós buscamos no mercado jogadores que nos dessem essa condição de poder alternar bastante. Carpini, depois desse jogo de quarta-feira, né, lá em Maceió, você tem uma sequência de jogos, se eu não me engano, são 5 jogos, fiz o cálculo aqui rapidinho com o Rock, 5 jogos em Salvador, não vai precisar viajar. Você falou prefere olhar para o lado, sempre para o lado bom das coisas. Esse é um lado bom do que você joga 3 dias depois, joga de novo, joga 3 dias depois, não tem esse tempo para treinar. Esse é um lado bom de você não precisar viajar, até mesmo ficar um período a mais do que você estaria indo para viagem, você estaria aqui treinando seu elenco. Sem dúvida. Um dia, uma sessão de treino que a gente possa ganhar por não ter uma viagem, porque não é só o fato da viagem, o desgaste da viagem te impossibilita de chegar no outro dia e fazer um trabalho como nós gostaríamos de fazer e cobrar do atleta a mesma intensidade. Se fosse seguir os trâmites normais aí, com essa alteração de jogos, nós chegaríamos aí na quinta-feira de Maceió e sexta entraríamos no ônibus para jogar lá em Jequié. Então aí chega lá, toda a temperatura, questão de gramado, questão de desgaste, roda elenco, e aí você chega aqui na quinta-feira, viaja na sexta para jogar no domingo, tendo que fazer talvez 6, 7 mexidas e vai treinar quando? Então essa é a dificuldade, essa é um pouquinho de paciência que a gente precisa do nosso torcedor. Não precisava nem falar isso porque hoje, perdendo o jogo em casa, né, por uma equipe teoricamente onde o Vitória tem a obrigação de vencer, e o torcedor entendeu isso e nos apoiou, e cantou, e vibrou com o gol no final, que foi importante. Somar é sempre, primeiro não perde, depois a gente vence, seguir sempre vendendo caro as derrotas, né? Eu não gosto nem de falar isso, porque talvez não seja uma boa sorte, mas se você olhar o retrospecto, acho que a última derrota do Vitória foi contra o Corinthians, já tem um bom tempo. E se nós tivéssemos daí esse período todo sem ganhar, a gente falaria muito mais disso, né? É natural, enfim, vem demais. E hoje a gente está aí um tempão e ninguém comenta que a última derrota foi no meio de outubro. Teve dezembro de férias, teve. E foram jogos não só contra a Jequié, com todo respeito, contra o Colo-Colo, enfim, os times do Campeonato Baiano, que a gente sabe que tem um nível às vezes um pouquinho inferior, porque eu também já tive num time de condição financeira de investimento, então você acaba buscando, eu tomo muito cuidado para falar, para não parecer que o nível é baixo, não é isso, é com todo respeito, mas a gente sabe que é a obrigação maior do Vitória, e eu já tive do outro lado, e nós enfrentamos Flamengo no Maracanã, Grêmio em casa, Fortaleza, então assim, o Vitória é um time que se acostumou a competir, né? A Vitória sempre que possível, derrota ela vai acontecer, inevitável, mas o que a gente puder postergar isso e jogar para frente e competir bem em todas as competições, acho que é isso que a gente tenta enfatizar, essa mentalidade vencedora. Não ganhou, não perde, então é o caminho. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini, o presidente